Glória a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e do universo, agradecemos mais uma vez por estarmos aqui reunidos, Senhor, para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Que tudo possa acontecer conforme a Tua misericórdia, conforme o Teu querer. Senhor, que a Tua graça possa ser sentida sobre cada um que está nos ouvindo, segundo a Tua vontade e Teu querer. Seja tudo para a Tua honra e para a Tua glória, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Glória a Deus. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical. A Igreja Assembleia de Deus, Ministério de São Bernardo do Campo, aqui na cidade de Souza, Paraíba, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria convidar a irmã Célia para cantar 2 hinos da harpa. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos louvar a Deus com o hino de número 156 da nossa harpa cristã. O bom pastor buscou-me já longe do redil e com ternura achou-me caído, triste viu as chagas, com amor pensou e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus, seguiu-me bem distante do seu lugar no céu e disse em voz amante: achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Se Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus, por Ele sou. Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Amém. Graças a Deus. Todos nós, pelos nossos próprios méritos, jamais alcançaríamos, mas somente pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário é que alcançamos esta graça, o perdão dos pecados, aleluia, a salvação da alma. Amém. O número 121. Glória a Deus. Maravilhoso é Jesus, da minha vida a luz, pois me
salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Nunca podia saber qual é o grande prazer de um que perdido, arrependido, a graça vem receber. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Ele nas trevas me achou, eternamente me amou. Vida abundante, gozo bastante, tenho por quem me salvou. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Cristo é tudo pra mim, também será para ti. Vou caminhando, sempre o louvando, pois Ele salvou-me a mim. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Estamos estudando a lição: a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Esse é o título da nossa revista desse trimestre. E o título da lição de hoje é a lição número 3. Glória a Deus. O título da lição é Eleição e Predestinação. Honras e glórias a Deus. O texto áureo diz o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, que se encontra em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. A verdade prática diz o seguinte: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que criam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Glórias a Deus. A leitura bíblica em classe, que se encontra em Efésios capítulo 1, do versículo 4 ao 12. E diz o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, da dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória,
nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Honras e glórias ao nosso Deus. Antes de passar para o pastor, vou fazer mais uma oração, e logo após a oração, o pastor Edmundo estará ministrando na Escola Bíblica Dominical. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e do universo, usa poderosamente o teu servo, Senhor. Ajuda-nos a entender a tua palavra, Senhor, que cada um que está nos ouvindo, a cada um que está, Deus Todo-Poderoso, ouvindo a tua palavra, Senhor, possa se sentir tocado pelo teu Espírito Santo, conforme a tua vontade, conforme o teu crer, que a tua graça possa descer sobre nossas vidas, segundo a tua vontade e o teu crer, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, é com alegria que nós saudamos a todos nossos irmãos na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para quem não sabe, é a graça de Deus, sou o pastor Edmundo Evangelista. Nós estamos na Igreja Assembleia de Deus, Ministério de São Bernardo do Campo, aqui na cidade de Souza, no Alto Sertão da Paraíba. Hoje é dia 26, 26 do mês de abril de 2020, são precisamente 9 horas e 15 minutinhos. Estamos começando mais uma escola bíblica dominical. Hoje estaremos estudando a lição número 3, eleição e predestinação. Essa lição, na verdade, todos estudaram ela no domingo passado. Nós estamos atrasados por questão de logística, mas mais importante é o conteúdo, o assunto, não é? Seguir a data é importante, mas o mais importante de tudo é o conteúdo, é o assunto bíblico. Nós estaremos estudando eleição e predestinação, um assunto muito precioso, muito discutido, muito debatido, muito questionado, mas maravilhoso. Tá? Nós juntos estaremos estudando, baseando na carta aos Efésios, no capítulo de número 1, a partir do versículo 4 ao 12, né? Glória a Deus. E você que está nos acompanhando, vou lhe pedir algumas coisas. Primeiro, você poderá fazer perguntas, formular perguntas dentro da lição, do assunto da lição, tá bom? Nós estamos no final da aula, nós tiraremos um tempo, um período para responder as suas perguntas, tá? No final da aula, nós estaremos tirando um período para responder as suas perguntas. Então você pode formular a sua pergunta e mandar aí no online mesmo. Nosso irmão Lucas estará anotando a sua pergunta e no final estaremos respondendo, tá? Outra coisa que eu quero lhe pedir é para você compartilhar o nosso vídeo, a nossa live. Se você estará nos ajudando a levar a palavra de Deus, a exposição da palavra de Deus aos seus amigos da sua rede social, tá? No nome de Jesus. O verdadeiro amigo é aquele amigo que compartilha. Então compartilhe a palavra de Deus com seus amigos, no nome de Jesus. E outra coisa, meus irmãos, a nossa aula, ela vai ser postada no nosso canal no YouTube. Nós criamos um canal, Assembleia de Deus, Ministério de São Bernardo, Assembleia de Deus, Ministério de São Bernardo do Campo, Souza PB. Assembleia de Deus, Assembleia de Deus, Ministério MSBC, Souza PB. Repetir para você: Assembleia de Deus, MSBC, Souza PB. MSBC, Ministério de São Bernardo do Campo, né? Souza PB. Então no final nós estaremos postando esta aula no nosso canal no YouTube, tá bom? No nome de Jesus. Você pode inscreva, ou seja, te pedir também, inscreva no nosso canal, tá? Assim você estará nos ajudando. Glória a Deus. Vamos para a ministração da nossa aula desta manhã abençoada de domingo. A igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo, selada com o Espírito Santo da promessa. E a lição de hoje, como eu disse, é eleição e predestinação. Vamos logo para a introdução, porque o assunto é muito bom. A eleição e a predestinação são temas importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores.
Nessa lição abordamos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Consequentemente, também você não foge da doutrina da adoção, né? Eleição, predestinação e adoção é o assunto que nós estaremos estudando hoje, de forma bíblica, de forma lutarmos para estudarmos de forma equilibrada. Existem outras correntes teológicas, nós estaremos respeitando outras correntes teológicas, mas dando ênfase àquilo que nós cremos, que temos base escriturística, base bíblica para nós defendermos, tá? Mas respeitando outras correntes teológicas que porventura venham a discordar de nós, tá bom? A eleição divina, eleição para uma vida santa e irrepreensível. Nós estamos estudando também que a eleição de Deus e a predestinação tem um alvo, tem um propósito. Deus não faz nada sem alvo, Deus tudo faz com propósito. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Foi antes da fundação do mundo. Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão. Eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Efésios capítulo 1, versículo número 4, que diz: como também Ele nos elegeu nele. Nele quem? Em Cristo. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Glória a Deus. Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Em quem nós somos escolhidos? Em Jesus Cristo, lógico. Por isso Ele é Cristo, portanto a eleição ela é cristocêntrica. Em que tempo se deu a nossa escolha, a nossa eleição? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. E qual a finalidade para que fomos eleitos? Também o próprio texto responde: para sermos santos e irrepreensíveis. Donald Stank, editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo, e ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Então, Efésios capítulo 1, versículo 4, como eu citei para você, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Olha 1 Pedro, capítulo de número 1 e o versículo de número 2. O apóstolo Pedro também trabalhou, ainda que mais sucintamente, a questão da eleição. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2: eleito segundo a presciência de Deus, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santidade do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus, graça e paz a vós seja multiplicado. Então nossa eleição é segundo a presciência de Deus. O que é presciência? É um atributo que só Deus tem, de conhecer o passado, presente e futuro, né? Só Deus tem um atributo da presciência, mas ninguém tem. Então nós somos eleitos segundo a presciência de Deus, antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar todas as coisas, o Senhor Deus elegeu a igreja. Como nós estudamos na lição passada, nós sabemos que a igreja, ela é um projeto. Espera aqui, meus irmãos. Nós sabemos que a igreja é um projeto de Deus. Projeto esse
que estava escondido no Antigo Testamento, mas foi revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. A salvação dos gentios foi trazido ao mundo por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, a dispensação da graça abarcou o mundo gentílico. E a eleição de Deus não é só para os israelitas, para todos aqueles que creem em Cristo Jesus, nosso Senhor. E quando se deu a eleição, o próprio texto diz: antes da fundação do mundo, segundo a presciência. Que é presciência? Pré quer dizer antes, ciência, conhecimento. Ou seja, Deus de antemão já conhecia, quando planejou a salvação, Deus já viu quem creria na obra de Cristo e quem rejeitaria. Vamos para o próximo subtópico: as condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Paulo disse, o próprio Jesus falou em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Do texto: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Vamos entender que há dois mundos: o mundo como sistema, que jaz do maligno, e o mundo criado por Deus. Esse mundo Deus amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas antes de ler o texto de Paulo a Timóteo, quero ler com você a carta de Tito, quando Paulo fala da manifestação da graça. Tito 2,11: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Entenda bem, isso aqui não é base para o universalismo de Orígenes, que é pregoar que todos serão salvos. Não é verdade, que a salvação é pela fé. Muitos não creem no Evangelho, rejeitam a Cristo, então consequentemente não serão salvos, porque não há salvação fora de Cristo. Mas que Deus propiciou salvação a todos. Tito 2,11: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. O desejo de Deus é a salvação de todos. Outro texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo de número 30, que diz o precioso texto: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Ao Senhor, Ele, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens. Ele pregou a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. Esses todos os homens aqui não é todos os homens eleitos, não, a todos os homens pecadores. A todos os homens pecadores. Deus anuncia agora a todos os homens em todos os lugares que se arrependam, que Deus tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo por meio do Senhor Jesus. Ora, Paulo, escrevendo a Timóteo, em 1 a Timóteo, capítulo 2, versículo de número 4, 5 e 6, Paulo diz: porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Glória a Deus. Sério. Ou seja, o texto, no versículo de número 4, Paulo diz que Deus quer que todos os homens se salvem. É a vontade de Deus. O texto é bem explícito, bem claro.
Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Igual o versículo de número 5 fala: porque há um só Deus e um só mediador, que fala o meio de salvação. O querer, versículo 4, fala da vontade de Deus para a humanidade. Segundo, versículo 5 fala o meio, somente por meio de Jesus e pelo seu sacrifício. Versículo número 6: o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Não foi por alguns, foi por todos. O sacrifício de Jesus, expiatório, é por todos, não é limitado, é ilimitado. Baseado nesse texto, é ilimitado. Então Deus quer que todos os homens se salvem. Olha só a abrangência do sacrifício de Jesus. Em 1 João capítulo 2, versículo de número 1 e 2, o apóstolo João disse: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo todo. Então, mediante a morte de Jesus, o Senhor abriu a porta da salvação para todos. Logicamente eu sei que nem todos serão salvos, porque não são todos que creem no Evangelho, como eu disse, mas a porta foi aberta para todos. Agora, nem todos ouvem o chamado, nem todos, como disse Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro, serei com ele, ele comigo. O Senhor está batendo a porta por meio da palavra, por meio do Evangelho. Ele diz: quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Agora, e torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento. Ou seja, não há salvação sem arrependimento. Arrependimento é um pré-requisito para a salvação. Entretanto, esse meio não é meritório, e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, nós fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo, e não pelas nossas obras. Se a salvação não é pelo que você faz, é pelo que Cristo fez, é pela obra redentora de Cristo, não é pelos seus méritos, pelo mérito de Cristo. Paulo deixa isso bem claro na própria carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9: que pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, a eleição é divina, as condições da eleição, a vida santa é irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos, irrepreensíveis diante de Deus. No próprio versículo de número 4, ele diz: o propósito da escolha. Nós já vemos que a escolha foi antes da fundação do mundo, baseado na sua presciência, na presciência divina. Deus nos elegeu para quê? Nos elegeu, nos predestinou, nos adotou com a finalidade de sermos santos e irrepreensíveis nele, em amor. Glória a Jesus. Vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Dele quem? De Deus, diante do Senhor, diante daquele que nos escolheu. Olha, é impossível uma pessoa dizer que é salva e não viver os padrões de santidade, porque o salvo
ele vive os padrões de santidade estabelecidos por Deus. Ele vive os padrões de pureza, os padrões de justiça, os padrões de verdade, porque a Bíblia Sagrada, ela padroniza a vida do cristão, que não devemos procurar adaptar-se à Bíblia, à nossa vida, mas adaptar a nossa vida à Bíblia Sagrada, moldar a nossa vida com a Bíblia Sagrada, porque Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, Deus requer dos seus eleitos santidade. Glórias a Jesus. Vamos enfatizar isso mais adiante. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos, irrepreensíveis diante de Deus. Nesse aspecto, o vocábulo grego ágios, que é santo, significa separado do pecado. O apóstolo Pedro disse em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 15 e o versículo 16, ele disse: assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Ele disse: assim como é santo, assim como Deus que vos chamou é santo, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Não é santo em alguns aspectos, santidade do interior, não, senhores. A santidade interior, ela reflete no exterior, na vivência do cristão, nas práticas da vida cristã. É impossível dizer que tem uma vida de santidade se meu exterior, a minha conduta, as minhas práticas não revelam esta santidade. Porque Pedro diz: sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santo, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, ele disse: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo o vosso espírito, ou seja, Deus nos criou tricotomos, espírito, alma e corpo, e o mesmo Deus que nos criou, nos preservou, nos salvou em Cristo Jesus, o mesmo Deus que nos salvou, Ele exige de nós santidade. A santidade é posicional, a santidade é progressiva, e a santidade é final. Que é a santidade posicional? No momento que você aceitou Jesus, você foi declarado santo, seus pecados foram perdoados, você foi justificado pela graça de Deus, pelo sangue de Jesus e pela fé. Glória a Deus. Você foi regenerado, quer dizer, você nasceu de novo. Então você foi declarado santo. Santo quer dizer separado, consagrado e dedicado. Mas a santidade posicional também te conduz a uma santidade progressiva. Essa santidade progressiva começou na conversão, só vai findar quando terminar a sua jornada aqui. Enquanto estivermos nesse corpo, vamos sempre lutar contra o pecado é a natureza do pecado em nós. Mas Deus provê os meios de santificação. Os meios de santificação é a graça de Deus, por meio do Espírito Santo, por meio do sangue de Jesus, por meio da palavra de Deus. Os 3 meios de graça que Deus estabeleceu para nós nos santificarmos. Glória a Deus. O sangue de Cristo, o Espírito Santo e a palavra de Deus, glória a Deus, são suficientes e eficazes para a nossa vida de santidade. E a santidade final, que é quando partimos desta vida, nós receberemos um corpo de glória, corpo incorruptível, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 e 52, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Aí será a santidade final, que recebemos o corpo
eternamente santo, né? Impecável, sermos semelhante a Cristo, né? Semelhante aos anjos, parecido com Cristo. Glórias a Jesus. Agora, o apóstolo Paulo, ainda escrevendo aos primeiros Tessalonicenses, no capítulo de número 4, versículo 3, ele fala assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. E ele fala assim, ó, e quem despreza isso não está desprezando aos homens, mas está desprezando o Senhor. Santificação, ou seja, santidade, é o pré-requisito necessário para morar no céu. Hebreus capítulo de número 12, versículo 14, disse: segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Entenda bem que a graça de Deus, que nos alcançou em Cristo, nos conduziu à salvação em Cristo, essa graça preciosa nos conduz a uma vida de santidade, que Paulo disse na carta de Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 14, ele diz: porque a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Olha só, ela também é professora, ensinadora, ensinando-nos que renunciando, o problema todo está na renúncia. Muitas pessoas não têm dificuldade de crer, mas têm dificuldade de renunciar. Ensinando-nos que renunciando às impiedades e às paixões mundanas, vivamos neste presente século de forma sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, Deus requer dos seus eleitos santidade. Glória a Deus. O adjetivo grego de amomos quer dizer irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável, como diz Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 15, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e pervertida, mas no meio da qual vocês deveis resplandecer como astros, como luzeiros no mundo. Filipenses capítulo 2, versículo 15. O tema aponta para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus, agradar o Deus que nos elegeu. Olha o texto que disse na carta aos Efésios, capítulo de número Efésios, capítulo 5, né? Efésios 5, versículo de número 1 ao 5, olha o que diz o apóstolo: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor, como também Cristo nos amou e entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Olha só: mas a prostituição, toda impureza, toda avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém aos santos, nem torpeza, nem parvoíce, nem chocarrice, que não convém, antes ações de graça, que bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Olha, aqui está o que o cristão deve renunciar para viver uma vida de santidade. Isso aqui é o nosso dever. Nosso dever. A santificação, ela é mão dupla. A parte de Deus proveu todos os meios de santificação. Deus requer santidade porque Ele é santo. Agora Ele nos exorta a viver uma vida de santidade, e é impossível você se santificar se você não renunciar. A santidade exige renúncia, como a fé, ela exige renúncia. A santidade também exige renúncia. É impossível a pessoa dizer que é santo se não renunciar. Jesus mesmo disse: se alguém quiser vir após mim, ou ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Primeiro pré-requisito é negar. Primeiro pré-requisito não é ser alguma coisa, é negar. Negue-se a si mesmo.
tome cada dia a sua cruz e siga-me. Glória a Deus. Seguir a Cristo, então implica em negação. Negação. É impossível você ter uma vida de santidade se você não renuncia. Às vezes, eu li uma frase do dia que me chamou muita atenção, que alguns se apegam tanto à soberania de Deus que esquece da sua santidade. Se apega tanto à soberania e esquece da santidade. Sabemos que Deus é soberano. Soberania é atributo de Deus, mas santidade também o é. E sem santificação ninguém verá a Deus. Quarto subtópico: a nova vida dos eleitos. Uma nova vida, quer dizer, aquele que foi eleito, ele foi eleito para viver uma nova vida. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furtos, palavras torpes, amargura, ira, cólera. Tudo faz parte da velha vida. O Paulo disse na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 22 ao 25. É o que diz o apóstolo: que quanto ao trato passado, os despojei do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renovei no espírito do vosso sentido. Vos revistai do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade cada um com o seu próximo, que somos membros uns dos outros. Olha só: irai-vos, não pequeis. Quer dizer, se você irar, não peque, quer dizer, controla a sua ira. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, senão a palavra impura, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graças ao que a ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual está selado para o dia da vossa redenção. Mas toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias, toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sejam uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus nosso Senhor. Vê o próprio versículo, capítulo 5, versículo 1. Paulo diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Porque o filho deve imitar o seu pai. Glórias a Jesus. E ainda as severas advertências contra a fornicação, a impureza, a avareza, a embriaguez. Hoje nós vivemos uma era que tomar um pouquinho não faz mal, não. Tomar um golinho de vinho não faz mal. Às vezes as festas cristãs são invadas a bebidas alcoólicas. Essas pessoas estão revelando que não são eleitas. Elas estão, pela sua conduta, estão dizendo que não são eleitas, porque o eleito é eleito para a santificação, e Deus não quer santificação pela metade. Deus quer uma renúncia total, santificação total. E não tem como você ser santo se você não renunciar a essas coisas, não renunciar ao ganho ilícito, não renunciar à mentira, não renunciar à fornicação, não renunciar às impurezas, à lascívia, não renunciar à idolatria, não renunciar os desejos desenfreados da carne, ou seja, ir buscar a Deus, para que Deus venha lhe armar com armas espirituais, para você vencer essa natureza no poder do Espírito Santo. Que essa natureza, você só destrona ela no poder da graça de Deus. Pelos seus próprios esforços você não vence essa natureza. Pelos seus próprios esforços você não vence os embargos, os desejos da carne. Pois que disse Paulo na carta aos Romanos: não tenham dó da
carne em suas paixões e concupiscências. O que é concupiscência? Concupiscência é o desejo de praticar o pecado. Paulo diz: não tenha dó da carne nas suas paixões, nos seus desejos. E concupiscência quer dizer, pois Paulo diz: pois eu esmurro o meu corpo. 1 Coríntios, capítulo de número 12, ou capítulo 9, versículo 24 ao 27, fala: não sabeis vós, todos quanto correm no estado, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Eles correm de tal maneira que o alcanceis. Eles exultam para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, para alcançarmos uma incorruptível. Por isso eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu não venha também de alguma maneira a ficar reprovado. Olha a preocupação de Paulo consigo mesmo: pregar o que vive e viver o que prega. Paulo tinha esse cuidado, viver uma vida de renúncia. Ou seja, ele pega a figura de um atleta. O atleta tem uma vida disciplinada. Ele pega a figura das corridas olímpicas da Grécia, né? Ele compara o cristão a um atleta, primeiramente, que disciplina o seu corpo. O atleta deixa todos os embaraços para correr bem, correr livre a sua carreira, e disciplinar o seu corpo. O atleta, ele mantém-se em boa forma, para conseguir alcançar um alvo. E Paulo diz: exulta para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Na corrida deste mundo, recebe o prêmio que chegar em primeiro lugar, mas na corrida cristã receberá o prêmio, a coroa da vida, todo aquele que perseverar até o fim em santidade. Glórias a Jesus, porque a eleição, ela tem um alvo: nos conduzir a uma vida de santidade em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, o segundo tópico: predestinados para filhos de adoção. Predestinado. E você pode ir fazendo perguntas, se desejar, fique à vontade. O irmão Lucas estará anotando sua pergunta e nós estaremos no final da aula respondendo, tá bom? Predestinados para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade, ou seja, na eternidade passada. A predestinação, nesse tópico, falar predestinação, filhos por adoção e os privilégios da adoção. Predestinação, filhos por adoção, os privilégios da adoção. O termo grego, prorizo, traduzido como predestinar, em Efésios capítulo número 1, versículo de número 5, que diz o texto: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Tudo em Cristo, tá? Como diz o hino de número 56, né? Tudo em Cristo, que por mim morreu. Tudo em Cristo, Cristo é todo meu. Tudo em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então o termo grego priorizo, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo orizo, que significa terminar, e pela preposição pró, que indica algo feito antes. Ou seja, predestinar significa literalmente terminar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo Jesus, de um povo para si, e que a predestinação abrange que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Por consequente,
Nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim, conforme disse Paulo na carta aos Romanos, né? capítulo 8, versículo de número 29 e o versículo de número 30, que diz o apóstolo dos gentios: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que sejam o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. Aos que justificou, a esses também glorificou. Glórias a Jesus. Logo foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los filhos. Filhos por adoção, quer dizer, Deus escolheu e Deus predestinou. Eu quero que você entenda que a eleição e a predestinação, elas estão baseadas, fundamentadas no atributo da presciência de Deus, e ela se deu na eternidade passada, que Deus no passado, mediante o seu atributo de presciência, ele já via o hoje, que você iria ouvir o Evangelho, você iria crer no Evangelho, você iria receber a Cristo Jesus. Então, como você ouviu e creu, recebeu Jesus a salvação, você foi destinado para filho de adoção. Porque nós não cremos em uma expiação limitada, em que Jesus morreu só por um número seleto de pessoas, que Jesus morreu e destinou alguns para a salvação e outros para a condenação. Nós não cremos numa soberania arbitrária de Deus, não. Nós cremos sim que Jesus morreu não por alguns, ele morreu por toda a humanidade, mas o sacrifício de Jesus é eficaz só na vida dos que crerem. Glória a Deus. Esse é o nosso fundamento de fé, até mesmo da Assembleia de Deus. Glória a Jesus. Filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Inclusive ele aborda isso várias vezes na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 15, versículo 23, Romanos 9, versículo 4, e Gálatas capítulo 4, versículo 5, e Efésios capítulo 1, versículo 5. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito, segundo a boa vontade de Deus. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, nós estamos reconciliados com Ele em Cristo Jesus, viu? Nós somos seus filhos. Essa posição nos é imperial e, contudo, aprove ao Pai fazê-lo. O próprio Jesus disse: graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Então a eleição, a escolha de Deus com propósito. Deus nos escolheu, Deus nos predestinou para filhos de adoção. Agora nós somos filhos de Deus por adoção, somos adotados na família de Deus, e como filhos por adoção, nós vamos ver que nós gozamos de privilégios, mas também temos responsabilidades como filhos, né? Mas também gozamos de privilégios. Pode observar que um pai zeloso, ele fala para os filhos
Meu filho, você está na minha casa, quem estabelece as normas na casa, que administra lá sou eu. Você está debaixo da autoridade paterna, da autoridade do pai. Quando você estiver debaixo das minhas ordens, quando você estiver na minha casa, você está debaixo das minhas ordens. Você saiu dentro da minha casa, você tem a sua liberdade, mas dentro da minha ordem. Então Deus nos chamou, nos adotou, e na casa de Deus tem ordem e tem decência. E os filhos de Deus devem andar segundo os padrões estabelecidos pelo dono da casa, segundo os padrões estabelecidos pelo pai, não segundo a nossa própria vida, dizer que somos filhos, andar sem regra. Então assim a pessoa está revelando que não é filho de Deus. E os filhos de Deus andam segundo os padrões estabelecidos pelo pai. Os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu com esta dádiva. Deus criou, Deus não fez o ser humano para pecar. Mas por que pecou? Tem uma jovem que fez a pergunta domingo atrasado. Mas por que pecou? Por causa da palavra chamada livre-arbítrio. Deus deu ao homem livre-arbítrio. Essa palavra é bíblica. Deus deu ao homem livre-arbítrio. Vai ver no livro de Deuteronômio 30, versículo 19. Eis que o céu e a terra como testemunho que tem proposto diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Deus dá com você, escolhe pois a vida, para que viva tu e tua descendência depois de ti. Pois é, quando Deus escolhe Israel, e o Senhor Deus, no livro de Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, olha só, e o Senhor Deus fala assim: se diligentemente ouvides a minha voz, guardardes o meu conserto, vós me sereis uma nação santa e um reino sacerdotal entre todos os povos. Então Deus colocou um condicional aí. Esse condicional está atrelado ao livre-arbítrio dado por Deus ao homem, liberdade, escolhas e fazer decisões. O homem tem capacidade, mesmo caído, tem capacidade de ouvir, capacidade de crer na ajuda do Espírito Santo, e capacidade na ajuda divina de decidir. Que ninguém recebe Jesus pelas suas próprias forças, é o Espírito Santo que nos ajuda. Glória a Deus Pai. Mas você, mediante a ajuda do Espírito Santo, você pode decidir por Cristo. Glória a Deus. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu essa dádiva. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou com os homens, adotando-os e escolhendo. Efésios 1:5. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade de Roma, em que os filhos adotados receberam direito ao nome e aos bens de filiação divina. Olha só, Pedro disse em 1 Pedro, no capítulo número 1, versículo 3 e 4, olha o que disse o apóstolo: aos privilégios dos filhos adotados. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou para uma nova vida, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardado no céu para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a revelar no último tempo. Então o cristão agora, o eleito de Deus, glória a Jesus, ele recebeu o direito de ser filho de Deus por adoção, e agora, e como filho, ele é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Nós somos herdeiros de Deus. Nós temos uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, está guardado por Deus
para os que mediante a fé estão guardados na virtude de Deus, pelo poder de Deus, estão guardados. Deus guarda os salvos, Deus guarda os salvos na virtude divina, glória a Deus, para uma herança incontaminável, incorruptível, está guardado no céu para nós, glória a Jesus. Os salvos são guardados por Deus, glórias a Jesus. Agora, igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome, de uma nova imagem, a imagem de Cristo nos eleitos. Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Ele diz que nós somos participantes da natureza divina. Tudo isso são privilégios dos filhos adotados, né? Deus nos concedeu a redenção e a remissão dos pecados, e estabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de chamar, de clamar, Abba, Pai. Na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4 ao versículo 6, que também fala dos filhos de adoção. Ele diz que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher. Diz o texto: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque sois filhos, Deus enviou no nosso coração o Espírito de seu Filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Também está em Romanos, capítulo de número 8, versículo 15 e versículo de número 16. Romanos 8, 15 e 16. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estados em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Abba é uma palavra aramaica, está traduzida já para português, quer dizer Pai. Mesmo o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Viu? Então, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiro, herdamos com Ele, com Cristo. Por exemplo, você tem um irmão que chama José, seu pai chama Francisco, sua mãe chama Francisca. Agora, seus pais falecem, então você e José são herdeiros, né, da herança dos pais falecidos. Então você é co-herdeiro com o José, viu? Você é herdeiro, José também. Então você é co-herdeiro, você herdou com o José. Você, mas o José são herdeiros da herança do pai. Então Deus concede a redenção, a remissão dos pecados, a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de chamar Abba, Pai. Isto é, o direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, das promessas a Abraão e da vida eterna. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para o louvor da sua glória. Inclusive, esse texto já citei ele outras vezes na carta aos Efésios, capítulo de número 1, versículo 4, 5, e o abranger o 6, depois o 12 e o 14, que diz o texto, Efésios capítulo 1, versículo de número 4, e o 5 e 6, e o 12 e 14, que diz: que também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Ele nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Olha, por que Deus fez isso? Para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis em si mesmo, no amado. O versículo número 12: e com o fim de sermos para louvor e glória, nós que primeiramente esperamos em Cristo. Versículo 14: o qual é o penhor da nossa herança para a redenção de Deus, para o louvor da sua glória. 3 vezes Deus enfatiza, Paulo enfatiza, e Deus fez isso
para sermos para o louvor da sua glória. Tudo Deus faz é para a glória do nome dele. Glória a Jesus. Agora, no terceiro subtópico. Não, terceiro tópico, né? Terceiro tópico. A sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Irmãos, mas eu quero abrir um parênteses aqui. Na verdade eu quero voltar. Nós somos eleitos por Deus na eternidade passada, eleitos com o propósito de sermos santos, irrepreensível dele em amor. E Deus fez isso para o louvor da sua glória, nós já vimos. Eu pergunto para você: o eleito perde ou não os privilégios da eleição? Para perder, ele perde a salvação. Perde ou não, você que está em casa? São assuntos questionáveis. Perde ou não perde? Daqui a pouquinho eu vou ler com você alguns textos. Vamos dar continuidade à lição. Daqui a pouquinho eu vou ler com você, no final, alguns textos referente a isso, tá bom? A sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo por seu incalculável amor. Predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna. Vou ler de novo. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e se convertam dos seus maus caminhos. Atos 17:30, eu citei para você. Paulo disse: Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Olha, outro texto que eu quero citar para você, eu fiz questão de anotar para lhe ajudar, para corroborar contigo, concernente à vontade de Deus de salvar toda a raça humana, não só alguns, mas todos. É a vontade de Deus. Deus quer que todos os homens se salvem. Por exemplo, se você ler no livro de Mateus, no Mateus capítulo 23, versículo 37, quando o Senhor Jesus chora sobre Jerusalém, ele fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar-te como a galinha ajunta seus pintos debaixo das suas asas, mas tu não quiseste. Deus quis. A graça de Deus manifestou em Cristo. Cristo estava cheio de graça e de verdade. João 1,14. Mas Jesus falou: mas tu não quiseste. Eu quis, mas tu não quiseste. O próprio Jesus falou assim: quantas vezes estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Deus quer, mas você não quer, Deus respeita. Então a predestinação não é arbitrária. Por exemplo, Atos 7:51, quando Estevão disse:
homens de dura serviço, até quando resistis o Espírito Santo? Veja, Deus quer, mas os homens não querem. Deus respeita. Não seis, o soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos arrependam e se convertam dos seus maus caminhos. Não 6 vezes, nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, em Atos, capítulo 4, versículo 28, Romanos 8, versículo 28 e 29, 1 Coríntios 7, versículo 2, versículo 7, Efésios capítulo 1, versículo de número 5 e 11, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação, que Deus decretou a escolha de uns para os céus e outros para o inferno. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência de Deus, conforme os textos citamos em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, 1 Pedro capítulo de número 1, versículo número 2. Agora, predestinação e o amor de Deus. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade é de definir o destino dos crentes, também está estabelecido. Por consequente, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ou seja, como citei para vocês domingo passado, determinado escritor conhecido mundialmente, não vou citar nome por questão de respeito, ele disse que a queda de Adão pegou Deus de surpresa, então Deus refez o plano. Mas não é verdade, tá? A queda de Adão não pegou Deus de surpresa, que eu citei para vocês, 1 Pedro capítulo 2, versículo 18 ao 20, que diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E também Apocalipse capítulo 13, versículo 8, parte B, para o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então, a queda de Adão não surpreendeu Deus. Por consequente, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, como dizia Agostinho, Santo Agostinho de Hipona, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agostinho dizia que Deus amou, ele usou a expressão de tal, quando João usa a expressão de tal maneira, porque no seu vocabulário finito, ele procurou uma palavra que expressasse com mais clara evidência a grandeza do amor de Deus, ele não encontrou. Por isso que ele expressou a palavra de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira. Tamanho é o amor de Deus pela humanidade, não só por alguns. Deus ama a todos, e Deus quer a salvação de todos. Ele provê o meio de salvação de todos. Ele estende as mãos para todos, mas nem todos querem a mão de Deus, tá? Deus rejeita, Deus respeita. Aqui consiste a sublimidade do propósito eterno de prover a salvação baseada no amor de Deus. E por amor que Ele nos elegeu, Ele nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, com um favor imerecido, provém do amor de Deus. A salvação não vem de mérito, vem do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos, atraídos pelo Espírito da graça de Deus. Glória a Jesus. É o Espírito Santo, mediante a pregação do Evangelho. O Espírito Santo atua por meio da pregação do Evangelho, atraindo o pecador
a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o convencendo. E quando o Espírito Santo o convence, não conduz a ídolos ou a religião. O Espírito Santo o convence e o conduz a Cristo Jesus como meio de salvação, como único Salvador. Glória a Jesus. Conclusão: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo. Deus elegeu e predestinou os que creriam, perseverariam na fé, a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinas e estipuladas. Agora, a pergunta que eu estava ali fazendo, que eu lhe fiz, né? É possível perder a salvação? É possível perder a salvação? Uma pergunta que eu lhe faço. Outra pergunta: o ser humano tem livre-arbítrio? Outra pergunta: a graça é resistível ou irresistível? Ela é resistível ou irresistível? A expiação de Cristo é limitada ou é ilimitada? Expiação limitada ou ilimitada? É possível resistir o Espírito da graça? É possível, se o ser humano tem livre-arbítrio, é possível perder a salvação? Eu fiz aqui algumas anotações para você. Vamos traçar a questão primeiro com você do livre-arbítrio. Se o ser humano tem livre-arbítrio ou não. Só quero citar dois textos muito conhecidos de todos. Marcos 16, 15, 16. Portanto, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Está no condicional do crer ou não crer. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. O ser humano tem livre-arbítrio. Outro texto, João 3,16, como citei para vocês. Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Qual é o condicional? O crer. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus nos deu livre-arbítrio. Como eu citei para vocês, Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Eis que os céus e a terra tomam como testemunha que eu lhe tenho proposto, eu lhe tenho oferecido a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aconselho-te que escolha a vida para que viva tu e a tua semente depois de ti. O ser humano tem livre-arbítrio. Por exemplo, eu citei para vocês concernente a é possível resistir à graça? A graça é resistível ou não? Eu citei para vocês dois textos de Mateus, capítulo de número 23, versículo 37 e 38. Quando Jesus, diante dos doutores da lei, Jesus chama de raça de vivos, serpentes, caiados, imundos, hipócritas. Deus disse: quantas vezes, Jerusalém, eu quis ajuntar-te, eu quis ajuntar-te, como a galinha ajunta seus pintos debaixo das suas asas, mas tu não quiseste. Jesus fazia milagres. Ele dizia que Jesus estava fazendo milagres por demônios. Ele também, no texto, citei para vocês o texto de Atos 7, 51, quando Estevão diz: homens de dura serviço, até quando resistis o Espírito Santo? Quer dizer, Estevão cheio de Deus. Estevão não falava por si mesmo, que os sinais de Deus aconteciam por meio dele. Curas, libertações, salvação em massa, Deus operava por meio dele. Mas eles resistiram. E Estevão mesmo, eles preferiram resistir do que crer.
E Estevão diz: homens de dura serviço, até quando resistis o Espírito Santo? Que é o Espírito Santo? Não existe outro Espírito de graça senão o Espírito Santo. Eles estavam resistindo ao Espírito da graça que estava atuando em Estevão, levando pecadores ao arrependimento. Mas os doutores da lei estavam resistindo. Então é possível resistir o Espírito Santo. Jesus, eles resistiram a Cristo, resistiram à pregação de Estevão. Então é possível resistir o Espírito da graça. Então, você tem livre-arbítrio, é possível resistir o Espírito Santo. Em terceiro lugar, concernente à expiação de Cristo, ela é limitada ou é ilimitada? Cristo morreu só pelos eleitos ou morreu por todos os pecadores? Deus amou o mundo, João 3,16, o mundo caído. Romanos 3,23, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, e Deus amou este mundo caído, que deu a maior dádiva, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, que não sofra maior condenação, mas tenha a vida eterna, o maior presente de Deus. Então, o sacrifício de Jesus não é limitado. Então eu citei para vocês na carta de Paulo a Tito 2,11, que a graça de Deus tenha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, a abrangência da graça, a todos os homens. A porta foi aberta para todos, a salvação é oferecida a todos. Como eu citei para vocês no texto de 1 Timóteo 2, 4, 5, 6, que Deus quer que todos os homens se salvem. Deus quer. Como é que Deus pode querer e não prover meio de salvação? Se Deus quer, o Deus que estende as suas mãos e quer a sua salvação, é o Deus que tem que promover meio para te salvar. E ele proveu o meio de salvar, que é a morte de Jesus, foi por todos. 1 João capítulo 2, versículo 2: filhinhos, não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro, o mundo todo, sendo todos os pecadores. Então, a expiação de Cristo não é limitada, é ilimitada. Ilimitada. Deus proveu meio de salvação a todos os homens. E em último lugar, é possível perder a salvação? Bem, o irmão Lucas está aqui me ajudando. Irmão Davi, é possível perder a salvação? Vamos ver alguns textos. Êxodo capítulo 30. Êxodo 30, versículo 32 e 33. Êxodo 30, 32 e 30. Desculpa, Êxodo 32 e versículo 32 também. Que diz o texto, Êxodo 32, 32: agora, pois, perdoa o seu pecado, se não risca-me peste do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Mas alguns argumentam: mas esse livro aqui não está falando do livro da vida. Mas a Bíblia só fala do livro da vida e o livro das obras, os livros das obras. Eu quero argumentar, todos esses textos fazem menção ao livro. Primeiramente ao caso aqui Moisés. O Senhor Deus ficou irado com a idolatria do povo quando fizer o bezerro de ouro. Deus está a ponto de riscar Israel. E Moisés então se põe na brecha da intercessão pelo povo. Ele diz: Senhor, perdoa o teu povo.
senão risca-me do teu livro. E Deus disse: aquele que pecar, Deus é enfático ao dizer: este eu riscarei. O texto diz, o versículo 33: a este riscarei eu do meu livro. Aquele que pecar, a este, Deus está dizendo, a este riscarei. Outro texto concernente ao livro da vida, eu vou te dar ênfase daqui a pouquinho, a questão da perca, se é possível perder ou não. O que está dizendo? Deus está dizendo: aquele que pecar, a este riscarei. Então está dizendo, o texto está dizendo que é possível. Mas para alguém que defende que esse livro não é o livro da vida, vamos ver outras porções do livro, Daniel 12, 1. Daniel, capítulo número 12, versículo 1 disse: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas daquele tempo livrar-se-á o teu povo, aquele que se achar escrito no livro. Mais uma vez, o texto não faz menção ao livro da vida, mas do livro. Deus tem um livro, faz menção ao livro de Deus, mesma expressão que o próprio Deus e Moisés utiliza em Êxodo 32, 32 e 33. Fala o livro de Deus. Deus fala o meu livro. Moisés fala assim, do teu livro. E Deus fala, a este eu riscarei. E aqui o texto fala, livrar-se-á aquele que se achar escrito no teu livro. Lá no livro Carta aos Romanos, capítulo 9, versículo 3, Paulo desejava ser riscado por amor a Israel. Romanos 9, verso de número 3, que diz: porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos que são meus parentes. Para ser separado de Cristo, no caso, seria ser riscado do livro. Filipenses 4:3, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 3: e peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, com Clemente, com outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Então, que livro é esse que Deus menciona? Moisés menciona em Êxodo 32, 32, que Daniel menciona em Daniel capítulo 12, versículo de número 1. É o livro da vida. E Paulo disse: ajude essas mulheres e os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Também está no livro de Hebreus 12, 22 e 23. Hebreus 12, 22 e 23, que diz o texto: mas chegaste ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia, igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos os espíritos dos justos aperfeiçoados. A universal assembleia, igreja dos primogênitos, escrito nos céus. Então Deus tem um livro, Deus tem um registro, inscrito nos céus. Apocalipse, capítulo 3, versículo 5, carta à igreja de Sardes, né? Ao que vencer, da promessa para o vencedor, ao que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Deus diz: ao que vencer, de maneira nenhuma riscarei. Então está mostrando aqui a possibilidade de riscar. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. A última menção do livro da vida está em Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 12 ao versículo número 15, que diz o texto:
E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foi lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. É aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então abriu-se lá os livros são os livros das obras, os registros de Deus, registra as obras dos homens. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então a Bíblia faz menção de um livro. Deus tem um livro. Então o livro que Moisés faz menção dele em Êxodo capítulo 32, versículo 32, é o livro da vida. Quando ele diz: Senhor, perdoa o teu povo, ou então risca-me do teu livro. Risca-me do teu livro. Deus é enfático ao dizer: aquele que pecar, olha só, aquele que pecar, o que leva Deus a riscar? É outra pergunta. O que leva Deus a riscar uma pessoa do livro? Irmão Lucas. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a esse riscarei eu do meu livro. Então você que está me ouvindo, não brinque com o pecado não, que o pecado pode te cortar. Não vai nessa que um salvo não corre risco de perder a salvação, que senão a Bíblia Sagrada não nos advertiria quantas vezes a nós vigiarmos. Por exemplo, se você olhar Ezequiel, no capítulo 18, versículo 4, Ezequiel 18, 4, tem um argumento tão interessante nesse texto. Ezequiel, capítulo 18, versículo de número 4, que diz-nos a Bíblia: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Primeiramente, o ser humano já nasce em pecado. Salmo 51, versículo 5. O salmista diz: eis que de cuidado eu fui formado em pecado, me concebeu a minha mãe. Então o ser humano já nasce com a natureza do pecado. Ele já nasce com a natureza caída. E o Senhor Deus fala assim: aquele que pecar, a alma que pecar, esta morrerá. Quer dizer, o Senhor Deus, então, para morrer tem que estar vivo. Quer dizer, uma pessoa que está viva espiritualmente, que para pecar, morte quer dizer, etimologicamente, quer dizer separação. Aquele que pecar será separado de mim. Todas as almas são minhas, a alma do Pai e a alma do Filho. A alma que pecar, esta morrerá. Para morrer, querido ouvinte, tem que estar vivo. Deus não está falando para morto, está falando para vivo. Para morrer tem que estar vivo. E Deus diz: a alma que pecar, esta morrerá. Se a humanidade já estava morta, Deus está falando para quem está vivo. A alma que pecar, esta morrerá. Olha esse texto aqui do livro de Romanos, capítulo 11, versículo 22. Olha o que disse o apóstolo Paulo: considera, pois, a benignidade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade. Mas para contigo benignidade de Deus, se permanecer na sua benignidade. De outra maneira tu também serás cortado. Olha. Vou ler de novo para você: considera, pois, a benignidade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade. Mas para contigo benignidade de Deus, se permanecer na sua benignidade. De outra sorte também tu serás cortado. Então, vigia, persevera em santidade, persevera no temor de Deus, renunciando todo dia, onde diz Paulo: eu cada dia morro, e a tua salvação é eterna. Mas persevere. Se você dá legalidade ao pecado, o pecado te mata.
e tu serás cortado do livro da vida. Que Deus nos guarde, Deus nos livre, Deus nos abençoe, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Deus abençoe. Irmão, Davi vai fazer as perguntas. Ele mesmo vai fazer pergunta e responder, né? Do questionário. Depois eu vou responder as perguntas que alguém porventura tem nos feito aqui, tá? Meus irmãos, mas antes eu quero dizer uma coisa para meus irmãos. Esses assuntos de teologia, isso aqui envolve a teologia sistemática, faz parte da doutrina da salvação. Quer dizer, meus irmãos, eu pesquiso as duas ou mais correntes de teologia. Por exemplo, isso aqui é a primeira que eu pesquisei, né? Conhecendo a doutrina da Bíblia há muitos anos, desde jovenzinho. Isso aqui fundamentou a questão da teologia sistemática do Mário Píramo. Também eu tenho da CPAD teologia sistemática da perspectiva pentecostal, onde me fundamento. Também tenho teologia sistemática do Chaffee, onde também me fundamento. Tenho a teologia sistemática do Strong, também onde me fundamento. E a teologia sistemática Moody, onde nós nos fundamentamos. Se nós pesquisamos, não só a nossa corrente que defendemos no que citamos aqui, mas também nós pesquisamos o outro lado. Não falamos nada cegamente, mas nós lutamos para estudar e quero ser bíblico, no nome de Jesus. Irmão Davi. Glória a Deus. Deus seja louvado e engrandecido, que nós possamos ficar com essa palavra. As perguntas da lição, a lição de hoje, eleição e predestinação. A primeira pergunta diz o seguinte: o que significa eleição? Significa eleição, traz a ideia de escolha. Segunda pergunta: qual a finalidade específica da eleição? Segundo o apóstolo Paulo, a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Terceira pergunta: literalmente, o que significa a predestinação? Predestinação significa literalmente determinar antes. Quarta pergunta: o que moveu o Pai a nos adotar? O amor. Quinta e última pergunta: em que consiste a sublimidade dos propósitos eternos da salvação? A sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação consiste no amor de Deus, que se encontra em João capítulo 3, versículo 16 e 1 João capítulo 4, versículo 10 e 19. Deus seja louvado. O pastor de Monte está com a oportunidade. Meus irmãos, temos aqui 4 perguntas nas nossas lives. Os irmãos compartilharam, está na sala de vídeo dos irmãos. Está aqui Cristiano Pereira, né? Cristiano Pereira, e pergunta: tem pessoas que Deus não escolheu para ser salvo? Meu amigo, a salvação de Deus, ela é ofertada a todos. O problema não está em Deus, o problema está no homem que não quer a oferta da salvação de Deus. Amém? O problema não está em Deus. Como disse, citei para você, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. Deus quer a salvação de todos. Citei para você 1 Timóteo capítulo 4, capítulo 2, versículo 4, versículo 6. Deus quer a salvação de todos. E Deus provê o meio de salvação de todos. Citei para você Atos capítulo 17, versículo 30. Deus não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. O chamamento de todos é para todos. O chamamento de Deus é para todos. Mas o problema que acontece com as pessoas, como aconteceu com Israel, no capítulo 23 do livro de Êxodo, do livro de Mateus, quando o Senhor Jesus disse: todos os dias estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. O Paulo menciona isso. E Jesus chora sobre Jerusalém, fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e pedestes que são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar-te, mas tu não quiseste. Então o problema não está em Deus, está no homem. Obrigado, Cristiano. Deus te abençoe, viu? A Uzia Gomes, ela pergunta aqui: por que Deus escolhe uns e outros não? O problema está, a pergunta que está atrelada à outra. O problema não está em Deus, está no homem. Deus quer a salvação de todos. O Senhor Jesus mandou pregar o evangelho a todos, mas nem todos ouvem o evangelho.
e nem todos obedecem ao Evangelho. O próprio Paulo faz menção disso na carta aos Romanos. Nem todos obedecem ao Evangelho. Romanos capítulo de número 9. Ele diz: nem todos obedecem. A terceira pergunta do Ivan Reuel como saber se sou eleito? Se você persevera na santidade de Deus. Se você persevera na santidade de Deus, se você nasceu de novo, se você é salvo em Jesus Cristo, se você nasceu de novo, tem o Espírito Santo na tua vida, você é salvo. Viu, meu irmão? Se você tem o Espírito Santo na tua vida, você é salvo. Porque Paulo disse: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Um dos meios de saber se somos salvos ou não é a presença do Espírito Santo em nós. Ele é o selo. Paulo disse, guarda aí, o irmão Reuel. Paulo disse em Efésios, capítulo de número 1, versículo 13 e 14. Ele fala assim: depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, para a possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Amém? Glória a Jesus. Então o Espírito Santo na tua vida é a garantia que você é salvo. Então, se a pessoa que não tem o Espírito Santo, ela não é salva. A última pergunta é Iranildo, né? Iranildo Silvestre: Deus amou o mundo ou os eleitos? João 3,16 responde, Iranildo: porque Deus amou o mundo. Para o mundo no grego é ekomené, quer dizer, mundo criado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus. Sabemos que o pecado é universal. Romanos 5:12 e Romanos 3, versículo de número 23. O pecado é universal, mas por isso o amor de Deus é universal, a graça de Deus é universal. Tito 2:11. E Deus proveu meio de salvação para toda a humanidade. Amém? Que Deus abençoe. Obrigado pela participação de todos vocês. Muito obrigado. Meu conhecimento não é muito, mas o pouco que tem, eu quero cooperar convosco, no nome de Jesus. À noite estaremos aqui, culto abençoado de adoração ao Senhor nosso Deus. Estaremos transmitindo nossa live, você é convidado a nos acompanhar. Esta aula, daqui a pouquinho, vai estar em nosso canal no YouTube. Nosso canal, inscreva-se lá em nosso canal. É Assembleia de Deus MSBC Souza PB. Assembleia de Deus MSBC Souza PB. Inscreva em nosso canal, tá bom? Vamos agradecermos a Deus, né? No nome de Jesus. Glória a Deus. Agradecer ao Senhor à noite, estaremos aqui adorando a Deus. Maravilhoso Deus, nosso Pai, te louvamos, ó meu Deus, por esta aula. O Senhor nos promoveu nesta manhã mais uma lição preciosa. Meu Deus, Pai, eu peço ao Senhor a tua ajuda, a tua graça, Pai, que o teu Espírito Santo da verdade continue conosco. Meu Deus, Pai, nos ajudando, nos dando graça. Ajuda-nos, Deus, Pai Santo, a dar sustentação à fé dos meus irmãos. Pai Santo, para que eles não sejam vacilantes na sua fé. Pai Santo, para que eles não sejam, Pai, ó Deus glorioso, persuadidos. Pai Santo, para que tenham firmeza, convicção, andem em inteira certeza de fé, na alegria e na certeza da salvação e da vida eterna. Deus fique conosco, dá um dia de paz, de graça, no nome de Jesus te agradecemos, amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com nós todos, digamos todos juntos, amém? Está terminado, Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.